It's time. Taran, taran, taran. I don't want a lot for Christmas. Começando daquele jeito, né? Bem, Mariah Carey vibes, né? Ou totalmente. E eu tô aqui, uma versão também muito clean, né? Não tem nem meus brincos de pressão, só o anelzinho aqui da Hello Kitty. Não tem muitas coisas assim no meu corpo, acessórios, nem nada, não fiz nem a make. Pra chegar a uma conversa bem ali íntima. E eu sou o Matheus A. Monteiro. Matheus com TH, por favor. E esse é o Crônicas de Segunda, o podcast mais reflexivo e aleatório de toda a podosfera. E não deixa de me seguir em todas as redes sociais, né? Tá tudo aqui linkado. E eu preparei um episódio bem diferente dos outros, né? Como eu conversei com vocês aqui ao longo desse tempo. É tudo muito experimental, até eu chegar num formato que eu vou ficar 100% satisfeito. Nem tão 100%, né? Porque eu sou um pouquinho exigente comigo mesmo, né? Mas isso também tem um pouco a ver com o que eu vou falar no episódio de hoje, né? Que eu até trouxe o roteirinho assim aqui. E assim, são 3 temas basicamente: Síndrome do Impostor, Stranger Things e a rapidez da vida adulta. Para vocês verem, só coisa tranquila, né? Podem ficar tranquilos que Stranger Things não vai ter uma coisa de spoiler nem nada, tá? Eu assisti a parte da 5ª temporada que foi liberada até o momento de agora. E é isso, é só mesmo algo específico que eu precisava comentar e acho que não comentei isso em nenhum lugar durante esse tempo todo, então precisava colocar pra fora. Mas assim, avisando, vou pesar o clima logo no começo, né? Porque eu preciso falar sobre essas coisas que vem assim, chegando pra mim, né? Assim, não me preocupando, mas tomando conta dos meus pensamentos. Acho que isso é o mais correto de dizer, porque eu naturalmente faço isso, né? E é algo que eu faço há muito tempo. Pensar, repensar. Às vezes acontece uma coisinha assim que me deixa pensativo, às vezes triste. Normalmente é triste, mas assim, eu fico pensando no que fazer, refletir, né, como melhorar, onde que eu errei, o que eu posso ajustar, se eu tenho que recalcular toda a minha rota, sabe? E ok, descrevendo assim parece até um pouco dos sintomas da TAG, né? Do transtorno da ansiedade generalizada, que eu também tenho. Mas eu juro que não é só isso, tá? Acho que faz parte desse processo de eu me expressar artisticamente, de eu entender o meu local na arte em si e de como transformar os meus sentimentos em histórias, em palavras, sabe? Às vezes de colocar algumas sensações que eu tenho em personagens ou em estrofes, em versos, enfim. Acho que faz parte de toda essa construção, né, de quem é o Matheus como artista, escritor, autor, poeta e tudo mais, né? Nesse momento, eu tinha botado até no meu roteiro para fazer uma brincadeirinha, né, de tipo, qual foi o maior não que você recebeu na sua vida? Bem Bruno Galhaço, né, e Giovanna Eubank para Erika Hilton. Foi o não da minha existência, tal, né? Aquele momento bem que viralizou nas redes sociais, porque às vezes eu me sinto um pouquinho assim, né? Não, é claro, da mesma maneira que a Erika, mas assim, em uma proporção bem menor, né? Porque, assim, eu hoje em dia, né? Tô gravando na sexta-feira, mas, por exemplo, a partir de segunda, dessa última segunda, né? Sem ser hoje, tá sendo o episódio, na segunda passada, eu me senti muito chateado comigo mesmo, né? Porque eu fui reassistir ao episódio para tentar fazer uns cortes para as redes, né? E eu percebi que, primeiro, eu estava muito perto da câmera, né? Eu já ajustei isso. O áudio não estava muito legal. E eu não gostei do que eu vi, não gostei do que eu falei, das coisas que eu falei no episódio e tal. Eu edito tudo, como eu falei pra vocês. Mas no dia que eu editei, eu gostei do que eu tava
porque eu tava escutando, tava fazendo sentido e tudo, só que às vezes a gente acaba sendo um pouco, às vezes, pedante, outras vezes mais repetitivo nas coisas que a gente fala, entende? Realmente repetitivo. E dá pra cortar. Eu trabalho editando podcast há tem um tempo e eu sei que dá pra cortar. Só que fazer isso com a gente é diferente, né, até certo ponto, porque a gente entende o que quer transmitir, o que vai falar e tal, e nem sempre essa tarefa é tranquila, né? Eu costumo fazer isso por dar bastante. Eu sou um dos meus maiores críticos, né? Se não o maior, como diz Lady Gaga, My biggest enemy is me, Papa 911, né? É bem isso, eu sou meu maior inimigo, às vezes. E aí eu fiquei muito chateado, eu fiquei assim, caramba, eu quero cancelar tudo, eu quero excluir o episódio, né, que foi o de Wicked e tudo mais, e tanto que eu nem divulguei muito depois, por ter toda essa sensação, né, e aí vem muito da síndrome do impostor, né, porque a síndrome do impostor, a gente não se sente realmente ali bom o suficiente para fazer as coisas, né? Eu desde sempre me cobro muito, muito mesmo, né? Isso já me fez muito mal, me faz muito mal. É algo que eu trabalho na terapia, inclusive. Mas assim, não é algo fácil, né? De você realmente virar uma chave, ponto. Não tem mais síndrome do impostor. Não é assim que funciona, né? A vida humana não é assim. E aí, segundo o Gemini do Google, a definição de síndrome do impostor abre aspas, é um padrão psicológico que a pessoa sente que não é boa o suficiente, duvida das próprias conquistas e se sente como uma fraude, apesar de ter sucesso. E tipo, é muito, muito real isso, né, de não se sentir boa o suficiente, que eu acabei de falar praticamente, né? Parece até que eu li aqui, mas eu catei aqui a definição, porque parece que sempre o outro consegue fazer isso. E quando a gente se vê, né, a gente se edita, porque antes a minha edição era só áudio, né, o podcast com a Dani, Cria Pop e tudo mais, tudo muito áudio, e aí pontualmente eu tinha um vídeo assim pra editar meu, falando algumas coisas e tudo, mas essa é a primeira vez eu tendo um podcast meu, eu falando sozinho, né, assim, e editando um vídeo, a minha cara. Então acaba que as minhas inseguranças e tudo isso aflora de uma maneira que eu não imaginei que fosse aflorar, porque a autoestima, pelo menos pra mim, às vezes tem muitos altos e baixos. Tem dias que eu tô me sentindo assim, a maior loba. É isso, até eu já comentei com as pessoas sobre isso, conversa de autoestima, né? O tipo de conversa que eu tenho. Eu flerto até com o espelho, e o espelho retribui, ou se retribui. Mas tem outros dias assim que eu não quero nem me olhar. E acho que talvez isso seja uma coisa da normalidade ali do ser humano, né? Sendo alguns casos, mas eu aprendo a lidar com isso, né? E por ser uma pessoa queer, por ser uma pessoa que não está dentro dos padrões também, de aparência em si, por mais que eu seja branco e tudo, seja homem, até o momento, me entendo como um homem cis, eu também sofro com essas coisas, a questão do meu cabelo ser crespo, ter toda a questão do meu rosto também não ser aquele super fino e tudo mais, né? Aquele padrão eurocêntrico, o meu corpo, de eu não estar satisfeito com ele, né? Eu já fui gordo, fui uma criança obesa, então tem toda essa questão toda, então tem toda essa questão, sabe, que influencia. Vai juntando. É tipo aquelas mídias super poderosas, só que com trauma. E aí, acho que tudo isso entra na conta, sabe? Na equação ali, e me faz pensar. Mas em momento algum eu pensei assim, de tipo... Não, mentira, eu pensei em parar o projeto, sim. Mas esse caminho de parar algo é o fácil. Pra mim, né? Pelo menos. E eu sou o tipo de pessoa teimosa. Eu quero insistir, eu quero fazer dar certo. E é isso que eu vou fazer. Dar certo, porque
olha só o ponto que eu cheguei aqui, de refletir. Se eu não estivesse fazendo esse conteúdo em si para vocês, e para mim também, não teria chegado a essa conclusão, entende? Não teria passado por toda essa reflexão que me fez mudar como pessoa, evoluir. As reflexões que causam, assim, às vezes, uma dúvida de mim mesmo, sabe? Gente, eu esqueci completamente a palavra, né? Que a pessoa tem até a consciência da pessoa. Olha, parece que eu tô conversando com um amigo, porque eu esqueci completamente a palavra. Que tem, tipo, a pessoa tá sofrendo ali porque não consegue se entender mais como pessoa, entende? E aí eu sendo repetitivo com as palavras. Aí depois da edição eu fico, gente, tem que parar com isso. Mas eu fico pensativo quanto a isso e tento melhorar. Pelo menos é o que eu acho, né? Fazendo assim, minha autoanálise, que eu sempre tento fazer esse tipo de coisa para uns prós e contras, para ver se eu melhorei, se eu piorei, né? E tentar evoluir como ser humano. Mas vamos sair um pouco disso, desse clima talvez um pouco pesado, né? Falar de coisa boa. Não quero saber de síndrome do impostor por enquanto. Não quero saber de flop. Não quero saber de olhar pra mim assim, por mais que eu esteja olhando pra mim enquanto eu tô falando aqui. Eu quero focar nas coisas interessantes e falar de algo que também me fez refletir, que foi a temporada nova de Stranger Things, né? A temporada de Stranger Things me fez pensar muito em como eu gosto dos anos 80. É um pensamento que já é recorrente, já conheci algumas pessoas e tal. E é estranho porque, assim, eu não vivi nos anos 80. Eu não... Gente, se realmente tem essa questão toda de alma, eu era uma alma que tava ali esperando pra reencarnar. E não existia nem minha poeira aqui. Nem a poeira. Sabe? Minha mãe era adolescente, meu pai era adulto. Mas escutar algumas coisas, né? Algumas músicas da época, assistir séries que passam na época, saber de coisas que aconteceram, né? Conhecer o trabalho de pessoas, por exemplo, da mídia, né? Artistas que tipo, trabalharam ali, né? Michael Jackson, Madonna, fizeram uma mudança interessante. Me traz uma nostalgia, como se eu tivesse alguma dor de algo que eu vivi e quero voltar a viver. E eu não vivi. Mona, acorda, sabe? Eu falo pra mim mesmo. E Stranger Things me causa isso. Eu gosto muito desse universo que os Duff Brothers construíram. Por mais que eu tenha algumas ressalvas com eles, né? Assim, eu sou exigente. Eu gosto muito da ambientação que eles causam, que eles construíram de uma maneira muito boa. Mas é interessante ver, sabe, essas nuances que tem todos os personagens, como que eles se portam, como que é ali naquela realidade, a forma da tecnologia, né, que as coisas eram muito mais difíceis, assim, acontece um caos com uma dos personagens, e aí, por exemplo, ele vai se atrasar, né, esse personagem, para determinada coisa. E aí, por exemplo, se fosse hoje em dia, simplesmente chegaria no WhatsApp, oi, vou me atrasar, um beijo. É isso, ou compartilharia a localização no WhatsApp, entende? Mas antigamente não, eu tava tendo essa conversa quase assim com minha mãe e com meu namorado, ou algo assim do gênero, não lembro quem foi, mas é que tipo, quando eu era criança, né, começo dos anos 2000, a gente não tinha muito desse controle. O celular era uma coisa super elitizada ainda, tinha algumas pessoas e tal, mas nem todo mundo conseguia ter aquele acesso, né? E servia pra fazer ligação, SMS, essas coisas assim. E tipo, se eu saísse, saí aqui e fui comprar um pão. Aí eu fui na padaria, não tinha um pão que eu queria, então eu vou pra outra padaria mais distante. As pessoas não saberiam disso. As pessoas só saberiam se, sei lá, eu pegasse um orelhão na época, ligasse, né? Ou simplesmente quando eu chegasse em casa. Não sabia. Então isso era perigoso, mas às vezes é libertador, né? Porque a gente não tem aquela questão toda do WhatsApp, né? De ter um tempo real, tudo aquilo, e mensagem, e por que não responde, demora a responder, entende? Acho isso muito intrigante, interessante da gente pensar
né? Fora as músicas e toda a estética, né? Que dessa temporada atual não me agrada 100%, né? Eu gosto muito mais quando tem umas cores daqueles do estilo dos anos 80, mais Madonna, Like a Virgin, sabe? O próprio Michael Jackson, que das eras dele, eu gosto muito mais desse tipo de estética, né? Às vezes um pouco camp demais. Não gosto dos cabelos tão armados com mullet, né? Mas eu curto alguns tipos. E eu acho que é isso. Eu indico Stranger Things pra todo mundo, porque é uma série muito interessante, vale a pena assistir, né? Ainda mais agora que vai ter literalmente a última parte da última temporada em dezembro, né? Esse mês que estamos agora, o mês de Mariah Carey descongelada. E dá tempo de você maratonar. Eu estou pensando em maratonar também, começar a reassistir, né? A primeira temporada e tal, pra sentir aquele gostinho de tipo, quase com um viciozinho na série, né? Que eu nunca contei aqui, ou já contei. Que eu tenho, tipo, uns dois modos, assim. Ou eu tô desinteressado ou eu tô viciado na série, né? Completamente obcecado. E com Stranger Things é isso, obcecado. Eu pensei, eu vou assistir naquela temporada, né? Eu vou assistir um episódio e aí no restante do dia eu assisto o todo. Aí não, eu fui assistir 1, 2, 3. Aí eu pensei, não, vou assistir o último à noite. Faço uma pipoca e tudo mais. Não deu outra. Emendei todos os episódios e é isso. Tá tudo bem. Às vezes nem tanto, mas tá tudo bem. E assim, falando de narrativa, e os spoilers, né? Cara, os spoilers me deixam muito mal. De verdade. Não é como se fosse mudar minha vida 100%, mas a expectativa acaba, né? E eu também me vejo muitas vezes assistindo algo, né? Eu começo a assistir algo que eu planejava assistir no meu tempo, com um pouco mais calma, né? Eu sou uma pessoa que realmente sou mais calma, mais lento, segundo as coisinhas assim, com um pouco de tranquilidade. E não faço porque eu tenho medo de spoiler, porque eu não posso simplesmente abrir uma rede social, porque a pessoa vai postar, sei lá, fulaninho de tal morreu, ou o segredo pra tal coisa é este. Entende? Então, tipo, gente, calm down, segurem-se. Nos spoilers, eu quero ter o tempo de fazer isso. Tá todo mundo no hype, querendo comentar e tudo mais, mas, gente, segurem-se. É tudo muito rápido, entende? Aconteceu, lançou de madrugada e já tem spoiler, sabe? Gente, as pessoas têm vidas diferentes e tá tudo bem você consumir, mas cada um tem um próprio tempo, né? E nessa rapidez me lembra muito também o terceiro tópico, o terceiro e último tópico dessa conversa, que eu acho que vai ficar mais longa dos 3 episódios já lançados até agora, que é sobre a rapidez da vida adulta, né? Um dia desses eu estava no chá de casa nova de uma grande amiga minha com o namorado dela, agora é namorado. E, tipo, cara, eu lembro quando eu tava na faculdade com ela, a gente assistindo vídeo de K-pop da biblioteca, sabe? A gente fazendo react, esses vídeos eu tenho até hoje. E até compartilhei com ela um dia desses que teve. Ela toda diferente, eu também. Então, assim, cara, o tempo literalmente voa e é bizarro. E isso e outras coisas me fazem muito pensar, será que a gente repete muito os padrões e as formas das pessoas que faziam, do tipo, falam, nossa, eu lembro de você quando era criança, tal, como você cresceu, e aí você fica, caramba, que coisa chata, odeio isso, quero sair desse momento, a pessoa nunca vai falar outra coisa quando me vê. E aí, corta pro momento atual, né? Vamos falar aqui da minha geração, o pessoal que tá 20 e poucos, 30, né? Já tá uns 30 e poucos, não chegou aos 40, mas tá 20 e poucos, 30. E a gente às vezes faz isso. E eu fico olhando assim, até mesmo, sei lá, pra minha irmã ou pra outras pessoas que eu vi literalmente nascer. Eu vi a mãe grávida. E eu fico, putz, como assim tá desse tamanho já? E aí eu me lembro. Falo, gente, como que isso é possível? A gente não pode inovar essa roda, quebrar essa roda, tentar outras coisas, outras falas, né? Porque, gente, eu quero dar uma inovada. Mas será que a vida é isso? A gente simplesmente reproduzir
os comportamentos de pessoas mais velhas que a gente, né, ao passar do tempo, porque a gente sente o mesmo delas? Será que nós somos adultos apenas pela questão da idade, mas da cabeça nem tanto, porque o nosso corpo cresce numa velocidade diferente da nossa cabeça? E tipo, igual eu botei aqui no meu roteiro, somos crianças tentando viver como adultos? Eu acho que sim e que não. Tem coisas que adultos fazem que são legais, tem coisas que crianças fazem que são legais. Acho que tudo tem que ter uma fase, mas assim, confesso que às vezes eu queria que o tempo paralisasse para eu justamente conseguir lidar, sabe? Acho que o tempo passa mais rápido do que eu consigo digerir. Quando eu pensei assim, final do ano, já estamos em dezembro. Já passou Black Friday. Dessa vez não foi tanto Black Friday, fraude. Já teve o Wicked parte 2. Já teve tudo isso, né? Inclusive mês de Avatar. Então, o que será que vem por aí? Como é ser adulto? Como é ser adulto pra você? Eu acho que é uma pergunta que talvez eu só consiga responder daqui a alguns anos, né? Se essa crise climática não piorar super, né? Que é um tópico que também me deixa ansioso. Olha, já saí dos tópicos que eu tinha planejado, mas faz parte, né? Aqui a gente faz muito ao vivo, improvisação, roteiro só para se basear. E é isso. Espero que dessa vez dê tudo certo. Eu consiga fazer uns cortes legais aqui para as redes sociais, não ser tão repetitivo. E eu tô tentando, tô me aprimorando para conseguir entregar um conteúdo diferenciado para vocês. Algumas das pessoas que me escutam e veem, né, são amigos, outras não, assim, conhecidos, talvez algumas pessoas que não conhecem ainda. Então eu sempre vou me apresentar, porque eu quero conhecer vocês, eu quero que vocês me conheçam, o meu trabalho, né? E apesar de estar aqui realmente, literalmente me expondo, eu sou tímido, mas tem aquela personalidade de câmera, né? Liga a câmera e eu já, caramba, extrovertido. Então é isso. Por enquanto é só. Estas são as crônicas de segunda, né? Espero que venha uma de primeira. Ou será que não? Se você se identificou com essas minhas reflexões aleatórias, síndrome do impostor, talvez, espero que não. Ou gostou de Stranger Things, se sente ali bem nos anos 80 sem ter vivido aquilo, ou simplesmente viu a vida passar rápido, né? E casou uma amiga num ano, aí no outro, a outra e já se mudou com o namorado dela, e você fica tipo, caramba, como que eu vou lidar com tudo isso? Vivendo tudo, comemorando junto com elas, mas o tempo passa, né? E me sigam nas redes sociais, Matheus A. Monteiro, Matheus com TH, por favor. E me digam o que vocês estão achando do episódio. Até a próxima segunda. I don't want a lot for Christmas.